Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Primeiro livro dos Macabeus. Do capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 32. Renovação das alianças. Jonatas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com este mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e a outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: o sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora. E deram-lhes para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixassem voltar sãos e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. Jonatas, sumo sacerdote, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saúde. Outrora, Onias, sumo sacerdote, recebeu de Areus, vosso rei, uma mensagem em que se dizia que éreis nossos irmãos, como o comprova a cópia aqui anexa. Onias acolheu o enviado com honra e aceitou a carta, na qual havia referências à aliança e à amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação os livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto a nós. Sem cessar, em toda ocasião, nas grandes festas e em todos os dias solenes, nós nos lembramos de vós, nos sacrifícios que oferecemos e nas nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegramo-nos com o que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados nem a vós nem aos outros aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso podemos escapar aos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, Onumênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, e nós os enviamos a renovar com os romanos a amizade e a aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir vos saudar e de entregar-vos de nossa parte esta carta que visa a reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre este assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Areu, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saúde. Achou-se num escrito sobre os espartanos e os judeus que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que sabemos isto, faríeis bem em nos escrever se gozais de paz. Nós também escrever-vos-emos. Vossos rebanhos e vossos haveres são nossos e os nossos são vossos. Enviamo-vos esta mensagem para que sejais informados disso. Vitórias contra Demétrio. Soube Jonatas que os generais de Demétrio haviam voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo.
Saiu, pois, ele de Jerusalém e foi ao seu encontro no país de Amates, sem lhes deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Estes regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar-se sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas aos seus que velassem e empunhassem as armas, prontos para o combate durante toda a noite, enquanto ele postava sentinelas ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e de pavor e retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-los, mas não os acompanharam, porque eles haviam atravessado o rio Eleutério. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Zabadeus, abateu-os e carregou seus despojos. Em seguida reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda aquela região. Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e até as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu-se a Jope e ocupou-a, porque ouvira falar que os habitantes tinham a intenção de entregar a cidadela às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. Grandes trabalhos públicos. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a cidadela e a cidade para separá-la desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou a Dida em Cefela e a muniu de portas e ferrolhos. Jonatas prisioneiro. No entanto, Trifon planejava reinar sobre a Ásia, tomar a diadema e levantar a mão contra o rei Antíoco. Mas receava que Jonatas não o permitisse e combatesse seus esforços. Por isso, procurou apoderar-se dele para dar-lhe um fim. Partiu, pois, para Betsã. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Betsã com um exército de 40.000 homens de Escol. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifon receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com grande honra, apresentou-o a todos os seus amigos, ofereceu-lhe presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele mesmo. Depois disse a Jonatas: por que fatigaste todo este povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso, acompanhar-me-ás a Ptolemaida e entregar-te-ei a cidade, todas as outras fortalezas, as outras tropas e todos os funcionários. Feito isso, retirar-me-ei, porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas, que regressaram à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal penetrara Jonatas em Ptolemaida, os habitantes fecharam as portas, prenderam-no e passaram ao fio da espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifon enviou a Galiléia e a grande planície um exército e cavaleiros para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora morto com todos os seus companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram, enquanto os judeus entravam de novo, sãos e salvos, na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus e foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuraram oprimi-los, dizendo entre si:
Eles não têm ninguém para comandá-los nem para socorrê-los. É o momento de atacá-los e destruir suas lembranças dentre os homens. Simão sucede a Jonatas. Simão foi informado de que Trifon havia organizado um poderoso exército para vir à Judeia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo santuário, as guerras e as dificuldades que temos conhecido. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel e que fiquei eu só. Deus me guarde agora de poupar minha vida, quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso tirarei vingança de meu povo no santuário de vossas mulheres e filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. A estas palavras, os ânimos inflaram-se e todos responderam gritando: Tu és nosso chefe em lugar de Judas e de Jonatas, teu irmão. Combate por nós e nós faremos tudo o que disseres. Então Simão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificou o recinto. Enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas a Jope. Jonatas expulsou seus habitantes e instalou-se em seu lugar. Morte de Jonatas. Todavia, Trifon saiu de Ptolemaida com um numeroso exército e se dirigiu à Judeia. Trouxe consigo Jonatas prisioneiro. Simão o acampou em Adida, defronte à planície. Informado de que Simão havia ocupado o lugar de seu irmão Jonatas e se aprontava para combatê-lo, Trifon enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Guardamos teu irmão por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real, em vista das funções que exercia. Envia, pois, agora 100 talentos e para que, uma vez livre, não abandone nossa causa, manda também 2 de seus filhos como reféns e nós o deixaremos ir. Simão percebeu que essas palavras eram falazes, mas mandou buscar o dinheiro e os filhos com receio de cair na hostilidade do povo, que poderia dizer: Foi porque eu não mandei o dinheiro e os filhos que o mataram. Remeteu, pois, o dinheiro e os filhos, mas Trifon quebrou a palavra e não libertou Jonatas. Depois pôs-se ele a caminho para entrar na Judeia e devastá-la, fazendo um rodeio pelo caminho que conduz a Adora. Mas Simão se apresentava diante dele por toda parte aonde ele ia. Por seu lado, os ocupantes da cidadela enviaram a Trifon um mensageiro pedindo-lhe que se apressasse a ir ter com eles pelo deserto e lhes oferecesse víveres. Trifon aprontou sua cavalaria para partir naquela mesma noite, mas havia ali muita neve e ele não pôde encetar o caminho. Partiu, todavia, e foi à região de Galaade. Quando chegou perto de Bascama, matou Jonatas e o sepultou. Em seguida, retrocedeu e voltou à sua terra. Monumento fúnebre em Modim. Simão mandou recolher os restos de seu irmão Jonatas e os sepultou em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel chorou abundantemente e conservou o luto durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso com pedras polidas na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nelas ornamentos e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para eterna lembrança, colocou muitas armas e, junto a estas, navios esculpidos que podiam ser vistos por todos os que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. Trifon, que servia o jovem rei Antíoco com duplicidade, mandou assassiná-lo, reinou em seu lugar e usurpou o diadema da Ásia. Ele causou muito mal ao país.